Bom, pessoal, bora lá, né? Bora de fato dar início ao nosso curso aí. Vamos falar nesse primeiro tópico nosso aqui sobre declarações e controle de acesso. A gente vai ver o que são os identificadores e vamos falar um pouco também de conversão de código Java, beleza? Aqui no primeiro slide aqui a gente vai falar sobre os identificadores legais, né? O que é um identificador? Quando a gente utiliza um identificador? Como o próprio nome diz, né? Identificador é para identificar algo, né? A gente vai dar nome para alguma coisa, né? Aqui no mundo da programação, a gente vai dar nome para variáveis, para métodos, para classes e assim por diante. É importante a gente observar que identificadores a gente utiliza para identificar alguma coisa. E essa alguma coisa que a gente vai identificar, a gente vai querer identificar para poder utilizar em determinado momento. Então eu vou criar, por exemplo, uma variável ou um método, eu vou identificar aquele método ou aquela variável para me poder utilizar ele em algum lugar. Bom, então eu posso definir identificadores para variáveis, para métodos, para classes e assim por diante, beleza? A gente pode ter identificadores, quando a gente vai dar nome, né, os nossos identificadores, ou os identificadores em si, a gente pode ter identificador simples ou composto, né? A gente pode ter nome simples ou composto. Por exemplo, nome para identificar uma pessoa, o nome de uma pessoa, nome e sobrenome da pessoa seria o caso de um identificador composto. E aqui nesse tópico aqui, ó, a gente até destacou isso. Ó. Os identificadores legais devem ser compostos, né? Apenas de caracteres, números, símbolos e assim por diante. Então, os identificadores, eles seguem algumas regras, né? A gente não pode sair identificando as coisas de qualquer forma, né? Aqui a gente colocou que a gente tem que utilizar caracteres, né? Apenas caracteres Unicode, números e símbolos de moedas e caracteres de conexão, como underscore, né? Ligar uma coisa na outra e assim por diante. Mas vamos ver as regras aqui, né? Eu destaquei as principais regras aqui, né? Que os identificadores, eles devem começar com letra, né? E essa letra pode ser maiúscula ou minúscula, ou você pode utilizar também underscore ou cifrão para você criar um identificador, beleza? Após o primeiro caractere, identificador lá, você foi lá definir um identificador, foi dar nome a alguma coisa, após o primeiro caractere, os identificadores podem conter letras maiúsculas ou minúsculas, números, underscore e assim por diante. Mas a primeira letra, né, obrigatoriamente você tem que cair nessa regra aqui, ó. Ou é letra maiúscula ou minúscula, ou o símbolo de underscore ou cifrão. Por que é uma regra obrigatória? Porque você não pode criar identificadores com caracteres especiais ou com espaço, por exemplo. Você não pode criar um identificador, você não pode dar nome para alguma variável lá, um método, começando, por exemplo, com números, né? Isso também não é permitido. Ou você também não pode utilizar uma palavra reservada da linguagem. Não pode utilizar, a linguagem tem suas palavras reservadas. Essas palavras reservadas não podem ser utilizadas para você criar um identificador, tá bom? Esses dois primeiros itens aqui, ó, eles são essenciais, você tem que gravar ele. Toda vez que eu vou dar nome para alguma coisa, vou identificar alguma coisa, eu tenho que começar com letra maiúscula ou minúscula, com símbolo de underscore ou cifrão, né? E assim por diante. Não posso utilizar caracteres especiais e também não posso utilizar palavras reservadas. E aqui eu coloquei algumas palavras reservadas, né, que tem na linguagem, mas daqui a pouco a gente vai ver a lista completinha lá. E o identificador também, ele não tem limite. Eu posso, por exemplo, identificar uma variável lá para nome, ser nome, né, para a pessoa, nome e sobrenome da pessoa, também ser um identificador válido. Eu posso ter um identificador com 2 caracteres, com 20, com 50 caracteres e assim por diante. Uma regra importante que em Java, quando a gente vai criar identificadores ou dar nome às coisas, a gente tem que levar em conta que ele é case sensitivo, ele faz diferença de maiúsculo e minúsculo. Olha aqui, ó, full com F minúsculo e full com maiúsculo. Aqui eles são diferentes, mas se os dois fossem F minúsculo, a gente teria problema, tá? Que iria ser considerado uma duplicidade. Mas como os F são diferentes, são coisas distintas, tá bom? Aí aqui a gente tem as palavras reservadas da linguagem, né? Que eu não posso utilizar nenhuma dessas palavras aqui. Não posso utilizar super, não posso utilizar new, não posso utilizar default para definir identificadores. Nenhuma dessas palavras aqui
podem ser utilizadas para definir identificadores, tá bom? Eu deixei aqui também um link das keywords, que pode dar uma olhada depois. Nenhuma dessas palavras aí a gente pode utilizar para identificadores, tá bom? E depois aqui no nosso próximo slide a gente vai falar sobre convenção de código Java. O que é essa convenção? Convenção foi um grupo de pessoas que viram que se eles tivessem, abre aspas, um padrão definido para a criação de classes, interfaces, métodos e assim por diante, seria melhor. Então eles convencionaram que daquela forma, se seguir daquela forma, é o recomendável. Então eles criaram as convenções de código Java. Então, para criar uma classe, a gente tem uma convenção, para criar uma interface, para criar um método, para criar variáveis constantes e assim por diante. Para a gente resumir esse slide aqui, é o seguinte: classes e interfaces, todas as vezes que a gente for criar classe e interface, a primeira letra do nome da classe e da interface é maiúscula. Posteriormente, os próximos nomes, a gente segue o padrão camel case, é o padrão camelinho, né? A gente chama de camelo. Camel case, primeira minúscula, quando vai mudar a palavra, fica maiúscula. Para classe e interface, preste atenção. Classe e interface, a primeira letra é maiúscula, depois você aplica o padrão camel case. Para métodos e variáveis, você começa com minúsculo e depois aplica o padrão camel case. Bom, então classe, interface, a primeira maiúscula, depois camel case. Métodos e variáveis, a primeira minúscula e depois o padrão camel case. Aqui eu deixei uma observação que eu recomendava que quando a gente for criar classe, a gente utilize substantivos. E quando a gente for criar interface, adjetivos, tá bom? Normalmente faz isso, tá? Você não vai ver isso em 100% dos projetos. Tem projetos que você vai ver que é bem diferente. Mas o recomendável, a convenção é essa, tá bom? E que eu deixei por último, as constantes. Né? Constantes, toda vez que a gente for declarar uma constante, ou criar uma constante, constante é algo que não muda, né? Então, toda vez que a gente for criar uma constante, vai ser letra maiúscula. Todo o nome do identificador é em maiúsculo para constante. E aí eu posso ter uma constante lá, por exemplo, para definir a quantidade de dias de vencimento do boleto. Seria quantidade de dias de vencimento do boleto. Seria tudo maiúsculo. Em vez de eu aplicar o padrão camel case, eu separo ali com underscore. Quantidade, underscore, dia, underscore, dia de vencimento, por exemplo. Né? Então, constante sempre maiúsculo. E variáveis, a gente aplica o padrão camel case com a primeira letra minúscula. Lembrando que a gente tem que procurar dar nomes significativos e mais curtos para as variáveis. Tá bom? E de forma mais legível, que o dev bate o olho e já identifica o que aquela variável quer representar. Método da mesma forma, só que método, a ideia é que a gente utilize verbos, né, verbo substantivo. Começa com a letra minúscula e depois aplica o padrão camel case. Beleza? Então é isso aí, vamos para o nosso laboratório, vamos praticar. Tranquilo, pessoal? Vamos lá.